Boa tarde, está a ouvir a Rádio França Internacional emissões em língua portuguesa. São 18 horas aqui em Paris, 16 horas em Bissau. Stephanie Palma. Sejam bem-vindos à segunda emissão da RFI em português desta terça-feira, 18 de outubro. Eis os títulos que estão a marcar a atualidade. Em França, milhares de pessoas saíram às ruas para reivindicar melhores condições de vida. China adia a divulgação dos resultados económicos do país, que deveriam ter sido conhecidos esta terça-feira. Em São Tomé e Príncipe, o partido ADI denuncia contratos assinados pelo governo cessante. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no noticiário, sob comando técnico de Mussale Chile. O jornal começa agora, fique desse lado. Praia 99.3 FM. Começamos este noticiário com a atualidade francesa. Milhares de pessoas mobilizaram-se hoje em cerca de 150 localidades, nomeadamente em Paris, respondendo ao apelo do sindicato CGT para reclamar aumentos salariais e exigir o respeito do direito de fazer greve, numa altura em que decorre pela terceira semana consecutiva uma greve na Petrolífera Total que levou o governo a efetuar a requisição de trabalhadores para garantir o fornecimento de combustível. Uma opção criticada pelos sindicatos e do lado esquerdo do xadrez político. Catarina Falcão acompanhou para a RFI a manifestação em Paris. A greve em França estendeu-se hoje para além das refinarias e paralisou também os transportes, escolas e hospitais. Após quase 3 semanas de bloqueio das refinarias da Total, os trabalhadores franceses manifestaram-se hoje em Paris com o líder dos comunistas, Fabien Roussel, a dizer que o governo deve indexar os salários à inflação e que isso não é pedir a lua. Tout ce qu'ils demandent, c'est pouvoir de vivre de leur salaire et que leur salaire évolue en fonction de l'indice des prix. C'est tout ce qu'on demande, c'est pas la lune quand même. Entre os manifestantes estava Yann, um condutor de uma das linhas de metro de Paris, que após o governo ter requisicionado os trabalhadores das refinarias, impedindo assim o seu direito à greve, diz ter receio de ser o próximo a ser obrigado a trabalhar, já que está ligado a um setor sensível. Este francês disse à RFI que os trabalhadores só pedem salários dignos para uma vida digna. On est là pour revendiquer un salaire digne pour une vie digne. Com 25% das bombas de gasolina em França ainda sem combustível, os trabalhadores das refinarias vão decidir esta noite se a greve será reconduzida, com Emmanuel Macron a reunir no Eliseu todos os ministros que estão ligados aos setores do trabalho, energia e transportes. No panorama internacional decorre desde domingo até ao próximo dia 22 de outubro o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, um congresso cuja abertura com um discurso triunfal de Xi Jinping contrasta com o adiamento inédito da divulgação dos resultados económicos do país, que deveriam ser conhecidos esta terça-feira. Algo que é indício de indicadores francamente maus, do ponto de vista de Carlos Gaspar, investigador sénior do Instituto Português de Relações Internacionais. É a primeira vez, desde há muitos anos, que o crescimento da China é inferior ao crescimento dos seus parceiros asiáticos. Durante décadas, a China foi o país asiático que mais cresceu e, neste momento, é o que menos cresce. Todos os outros países asiáticos crescem mais do que a China. Nós sabemos isso porque lemos as estatísticas do Fundo Monetário Internacional. Mas os chineses não sabem isso e vão continuar a não saber porque a China proibiu a divulgação em pleno Congresso dos resultados do Produto Interno Bruto para este ano, que de resto dão razão às críticas que o antigo Primeiro-Ministro, Li Keqiang, fez em relação à política de Xi Jinping sobre o combate à epidemia do Covid-19. São maus resultados, são péssimos resultados em setores críticos da economia e foi o primeiro-ministro Li Keqiang, que vai sair agora no 20º Congresso, quem criticou, e criticou de uma maneira explícita, o secretário-geral, o presidente Xi Jinping, por se obstinar nessa política e o Congresso vai manter essa política. Mais uma vez, há aqui uma oportunidade perdida de emendar a mão
em relação a uma política que está manifestamente a prejudicar seriamente a China e a criar níveis de desemprego sem precedentes nos últimos anos. As palavras do investigador Carlos Gaspar em entrevista a Liliana Henriques. À semelhança do que tem vindo a acontecer há uma semana, a Rússia continua hoje os seus bombardeamentos indiscriminados por todo o território ucraniano, com um balanço de um morto em Mykolaiv, no sul, e de pelo menos 2 mortos em Kiev, na capital, segundo as autoridades, que dão igualmente conta de importantes danos nas infraestruturas elétricas do país. Mais pormenores com Liliana Henriques. Para além do balanço humano destes bombardeamentos, que segundo as autoridades ucranianas provocaram pelo menos 19 mortos e 105 feridos desde o passado dia 10 de outubro, o Serviço Ucraniano de Urgências indica esta tarde que mais de 1.100 localidades estão atualmente sem eletricidade na sequência dos mais recentes ataques russos. Desde a semana passada, 30% das centrais elétricas ucranianas foram destruídas, provocando avarias massivas em todo o país, constatou hoje o presidente Zelensky, reiterando, por outro lado, a sua recusa em negociar com o seu homólogo russo. Estes ataques, que segundo o Kiev são efetuados nomeadamente com drones iranianos, levaram hoje o ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros a sugerir ao seu presidente a ruptura dos elos diplomáticos com Teherão, depois de já ontem a Ucrânia ter reclamado à União Europeia mais sanções contra o Irão. Por sua vez, tanto o Teherão como a própria Rússia desmentem qualquer fornecimento de material bélico iraniano a Moscovo. Noutro aspecto, relativamente ao acidente de um avião militar russo que se despenhou ontem em Aleisk, no sul da Rússia, perto da fronteira com a Ucrânia, provocando 13 mortos, os investigadores russos disseram hoje privilegiar a pista do defeito técnico. São Tomé, 102.8 FM. Tempo agora para abordar a atualidade no continente africano. O partido ADI acusou o governo cessante são-tomense de praticar atos de corrupção e violação das leis do país. Este partido pretende que os responsáveis assumam as culpas. Ao consórcio ganês SafeBond foi atribuída a gestão por 30 anos do futuro do porto em águas profundas na ilha de São Tomé e o porto da região autónoma do Príncipe. Mais pormenores com Maximino Carlos em São Tomé. Num comunicado lido, o porta-voz do partido, Edmilson das Neves, o ADI denunciou a privatização do porto de São Tomé, o contrato de concessão para construção e exploração do porto em águas profundas e a gestão do porto da região autónoma do Príncipe por 30 anos ao consórcio do Ghana, SafeBond. Assistimos o governo a praticar atos que comprometem e amarram o país por mais de 30 anos, dispondo desastrosamente sobre os bens públicos. O ADI, entretanto, chamou a atenção das autoridades nacionais e estrangeiras para o respeito das leis do país. Em tudo isso, participaram entidades estrangeiras em conluio com entidades e personalidades nacionais que não poderiam ignorar o estado da legislação nacional e os seus fundamentos. Entretanto, o governo regional repudia a concessão do porto de Santo António ao consórcio ganês SafeBond. Numa nota de imprensa, o Gabinete de Comunicação do Governo da Ilha do Príncipe diz que, tratando-se de uma das mais importantes infraestruturas para o processo de desenvolvimento da região autónoma do Príncipe, face à gravidade da situação, endereçou uma nota de repúdio ao Governo Central. Maximino Carlos, São Tomé, RFI. Em Angola, segundo o governo, a falta de fertilizantes está a condicionar o ano agrícola. Francisco Paulo. A campanha agrícola 2022-2023 em Angola foi aberta este mês na província do Zaire, mas ela pode estar em risco por conta da escassez de adubos para milhares de hectares de terras à disposição de várias organizações de camponeses. Segundo o ministro da Agricultura e Pescas, Francisco de Assis, o problema tem sido recorrente porque o país não produz fertilizantes e, para minimizar a carência, Luanda recorre à importação do produto. O governante justificou que os adubos, as sementes, bem como também os instrumentos de trabalho para o auxílio dos camponeses, continuam muito caros em Angola devido à falta de produção interna de insumos agrícolas. O fertilizante é caro em Angola? Sim, é caro, é verdade. Mas você não produz fertilizante, você importa. O fertilizante não está disponível em todas as províncias do país.